Boa tarde. Recebi algumas perguntas aqui sobre forças. Eu falei sobre energia na última aula e eu acho que eu tenho que completar alguns dados, algumas informações para que as pessoas entendam melhor. Continuem me mandando perguntas, eu gostei demais, viu? Estou fazendo hoje essa aula aqui para responder de uma forma melhor. Sobre os alinhadores, eu vou comentar fazendo algumas observações sobre o assunto força, componentes tridimensionais e diferença entre força contínua e aplicação continuada de força. A força é um elemento vetorial físico com 3 componentes direcionais. Ela tem também como característica o módulo de uma força diz respeito à intensidade dela. É quanto que ela vale, o valor modular dela. Se ela vale 12 newtons, 20 newtons ou gramas-força, né? É o valor modular dela. E também ela tem as 3 direções do espaço, é o famoso tridimensional 3D, né? E também cada direção tem designado o sentido dele. O sentido pode ser 2, ou positivo ou negativo, ou para um lado ou para o outro. Então, ela tem o valor modular, quanto que ela vale, ela tem a direção e o sentido. E matematicamente isso tudo é localizado. Por exemplo, f de x, f de y, f de z, e as letras I, J, K estão relacionadas ao sentido dessa força em cada componente direcional. Então, sentido 2, direção 3 e o valor modular. A força, para ser contínua, ela tem que preservar, que manter o mesmo valor modular. Eu falei ontem sobre o sistema massa-mola amortecedor, o conjunto dente, ligamento periodontal, tecido ósseo, em que o ligamento periodontal é um elemento que ele é um amortecedor dessas forças. Assim que a força é aplicada sobre um dente, aí você vai ver os componentes direcionais, o sentido e o valor dela. O amortecimento do dente, do ligamento periodontal, dessa força, através do ligamento periodontal, ele é praticamente imediato. Principalmente quando o dente inclina no alvéolo. Porque todo movimento passa por uma inclinação do dente no alvéolo. Mesmo dentes descidos, eles têm um componente que vai alterar o valor modular desta força. Então, ela não é contínua. Força continuada ou aplicação de força continuada é uma coisa. Força contínua é uma entidade física bem descrita, bem estabelecida. Então, se for aplicar sobre o ligamento periodontal, que tem um comportamento muito provavelmente hiperelástico, né? Tem a ver com modicidade, com coeficiente de Poisson, com outras propriedades que estão dentro da aplicação da lei de Hooke. Essas propriedades entram no sistema computacional. E o que acontece? Esta força, a maioria das pessoas troca a palavra contínua, substitui a palavra contínua pela continuada. Fisicamente tem uma diferença muito grande disso. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre a força em relação à carga, ao peso. Nós temos aí o peso, é a massa vezes a aceleração gravitacional, né? Força gravitacional, mostrando que eu fiz algumas pesos assim em média, né, de alguns aparelhos, mostrando aí aparelhos,
E o alinhador, isso ainda não foi feito. O que acontece com os alinhadores? Eles são feitos de um material plástico, termoplástico, transparente, com espessura, ele é fininho, né? A espessura dele é em torno de 0,75 milímetros, pode variar um pouco, depende do tipo de alinhador que foi feito, né? E eles pedem para utilizar força moderada quando for colocar esses alinhadores em ambos os lados, para evitar fratura, evitar danificar esse material, que é um material que tem uma morosidade, propriedades que trazem características próprias dele. E dizem, as forças têm um nível leve, moderado e pesado. São os termos que são usados. Mas o que é leve, por exemplo, uma formiga, a carga para ela carregar uma folha é pesado. Para um elefante, a carga para carregar uma folha não é nada. Então, nós temos aí um parâmetro, um dado que é dado pela literatura de 1932, feito por Schwartz, onde ele disse que a pressão compatível, a biológica compatível, né, que não traz problemas para os tecidos, ela está em torno de 15 a 20 milímetros de mercúrio. E isso corresponde de 2 a 2,7 quilopascal. São as medidas, as unidades dessas entidades físicas. E o que a gente tem? A gente tem que esses alinhadores são feitos para utilizar determinado tempo, né? Em torno de uma semana, 15 dias, depende do caso. E vem uma série de alinhadores, um programado após o outro. E o uso diário tem que ser, no mínimo, de 22 horas de uso. Entre 22 e 23 horas. Uma das teorias que existem para aplicação de uma analogia, né, com a bateria natural, que é o acúmulo de energia, né, armazenamento de energia, é a teoria da bateria de Pedro Planas, dos anos 60. Não vou entrar em detalhes nisso. Eles têm as leis dele, tem a filosofia, mas ele deu uma noção, uma introdução sobre o tema energia, quando ele aplicou a filosofia de reputação neurocausal dele. Estou dando dados, ok? E aí nós temos outros dados da literatura, como a tabela de Ricketts, de forças e dentes. Ele não especifica o dente, mas especifica o movimento que é feito. E ele dá em gramas-força. Na maioria dos materiais, em as tabelas de mesma de Ricketts, em alguns livros, vem grama. Grama não é unidade de força. Grama é unidade de massa. A unidade de força é gramas-força ou newton. Na realidade é quilogramas-força, mas você usa a potência de 10 para fazer isso, né? Então, se vem em grama, a unidade já está equivocada. Então, dizer que a força é contínua não é correta do ponto de vista físico. São forças mais leves. Quanto que é leve? Né? Nós vemos que as forças intrusivas, elas têm que estar próxima de zero. Tem que ser bem baixinha, as forças intrusivas. Por quê? Nós sabemos que uma das coisas que ocorrem, os efeitos colaterais dos aparelhos fixos, da aparelhagem fixa, é o arredondamento do ápice, do ápice da raiz. Tem uma causa para isso, não tem? Esse arredondamento, o ápice da raiz, como cicatriz do movimento ortodôntico, tem uma causa. Os alinhadores não têm essa cicatriz, os modeladores não dão essa cicatriz, porque eles trabalham dentro do nível de tolerância biológico, o nível da força, que não é contínua, porque se coloca em contato com o dente, se vai distribuir sobre o dente,
principalmente na primeira inclinação, ela vai diminuir o módulo, é efeito amortecedor. Olha a outra aula lá, ok? Então, nós viemos aqui. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. O que é transdução sensorial. Então, aí tem uma força, tem uma quantidade de energia, tem uma energia que ela passa pelo receptor e é transformada em sinal biológico, elétrico. No caso aí, é a muscular, né? Então, nós temos a energia mecânica, energia térmica, energia química, elétrica, eletromagnética, magnética. Nós temos os sensores. Então, nós temos mecano-receptores, termorreceptores, quimiorreceptores e nociceptores. São as divisões de como que absorve a energia e como que é a reação do organismo em relação a esse nível e tipo de energia. A transformação de uma energia em outra. Movimento dental em tudo. Mas no movimento dental, o sistema estomatognático, ele tem esses sensores, receptores em volta no ligamento periodontal, que é provavelmente hiperelástico, muito provavelmente hiperelástico, são as propriedades. Ele tem um amortecimento tal que o nível da força vai modificar. Ok? E aí, é só para mostrar um experimento, o resultado da maxila de uma medição que eu fiz através desses receptores, dessa transformação de energia, mostrando na maxila, nesse experimento que eu fiz há muitos anos, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho de oclusão. Por quê? Nós temos as três direções, os três planos da cabeça, as três direções da força, e temos os componentes sendo feito o cálculo desses componentes quando você vai utilizar os alinhadores. Então, nós vemos que na dentição temporária, o eixo do dente, ele foi implantado verticalmente entre si, paralelos entre si, nos dentes descidos. O plano oclusal é um plano regular, nos dentes descidos. Quando o primeiro molar vem, por volta dos 6 anos, por aí, né? Aí nós vamos ver que existe uma relação também da parte cognitiva, da neurosensorial, da parte cognitiva do desenvolvimento da criança, que coincide, né, com esse erupção de dentes, com a mastigação, com a evolução, com o aprendizado da mastigação da criança. Coincide não, né, gente? É lógico que não é coincidente. Tem várias explicações físicas e biológicas para isso. Então, quando o primeiro molar se forma, é um pilar, ele estabelece o plano oclusal, a conservação dele é importantíssima, ele traz diferenciações nesse plano. Então, ele é um marco oclusal para a dimensão vertical de oclusão, que outras pessoas já modificaram os nomes dessas dimensões verticais de oclusão, oclusão funcional, desoclusão. Então, esses termos, eles podem até modificar, mas para a física ela tem termos próprios que não variam. Se uma pessoa fala um termo físico aqui no Brasil, outra lá na Inglaterra, se você traduzir bem, né, de uma língua para outra, não tem variação, porque isso tudo é dito através de fórmulas, de equações, de expressões matemáticas. Isso é igual partitura de música. Cada um pode tocar de um jeito, tudo bem, mas ela é universal, é uma linguagem, ok? Então, o que ele fala? Que por volta de 12 anos, a curva de Spee começa a surgir, com a erupção do segundo molar. E aí, há um crescimento do ramo da mandíbula, né? E a superfície de confronto dos dentes, a superfície do oclusal, ela tem 3 planos no espaço. Gente, as discussões que a gente vê, se é plano, se é paralelo, se não é. Um plano, para ser um plano mesmo, ele não pode ter irregularidade, não pode ter ângulos. Se você faz uma superfície, vamos falar uma superfície concreta de uma parede, para vocês terem uma ideia, né, de uma coisa bem
faço de analogia, se ela tiver uma irregularidade, se o pintor fez ali um ovinho, uma superfície mais irregular, ela não forma um plano só. Ela tem vários planos. Então, o plano cruzal, ele tem os 3 planos do espaço, pela própria geometria do dente, que é arredondada. Então, na oclusão, esse contato ou essa forma de passar energia entre um e outro através do impacto da carga, ela não pode ser num plano só. Não sei se vocês estão entendendo, ok? E aí, eu mostrei a tomografia que eu utilizei para fazer essa medição de sensores com o aparelho na boca. Ah, muita gente fala, mas o tomógrafo você põe fio de aço, põe resina. Deixa eu voltar aqui, gente. Bom, passou aqui. É só para vamos deixar aqui, porque passou a tomografia, mas só para mostrar que eu fiz medições com o aparelho na boca. Porque eu queria pegar isso com mais detalhe. É só um detalhe. Já passou, desculpa aí. Então, as reações do organismo ao uso de alinhadores, quais são? A ação mecânica é resposta ao estímulo biológico. E a reação biológica é resposta à ação mecânica. Por exemplo, sistema de forças e momentos. Né? E aplicação de propriedades desses tecidos e do material que envolve no sistema computacional. A aplicação dos alinhadores, ela é feita, ela é pedida, ela é como norma, né? Que ela tem que ser feita entre 22 e 23 horas ao dia. Você pode tirar 1 hora para poder, em intervalos, né? De preferência, você não vai comer uma vez só no dia. Você, por causa da própria sustentação de energia, você tem que comer mais vezes. Ela tem que ser rápida e você tem que fazer a higienização o mais rápido possível. Em torno de 22 a 23 horas. Então, você tem 1 hora durante o dia para mastigar e fazer higienização e tem que colocar logo. Porque se você não colocar logo, o intervalo e o nível desta força vai diminuindo. Vai dissipando essa energia. Dissipou energia, diminui o nível, o valor modular da força e, às vezes, a distribuição também. Depende de como você está fazendo esses cálculos, né? Então, você vai retirar só 1 hora de total. Então, é uma exigência muito grande. Uma criança, ela vai ter que se alimentar em intervalos maiores e leva mais tempo para comer. Os acessórios são diferenciados, tem cada caso, você vai individualizar, você vai localizar esses acessórios. Alguns usam até elástico como complemento, usam barras, usam planos inclinados, pedoplanas, alinhadores utilizando planos inclinados. Gente, é uma evolução no tempo das terapias, ok? Então, existe a contraindicação? Existe. E por que que a coletariedade, não me fala, é o estímulo colateral, lado direito e esquerdo, que a lateralidade do cérebro modifica? Modifica por causa desses valores que vão modificando a partir do nascimento do primeiro molar, que hoje, 5 anos e meio, às vezes 6, às vezes 6,5, entre 6 e 7 anos, você vai desenvolver essa lateralidade cerebral, cognitiva. Tá? Aí você vai olhar lá, o ânus mastigatório planas, aí você vê a diferença em quando você tem a dentição decídua, a mista e a permanente. É só um dado, ok? Então, nós temos aí que não são forças contínuas, são forças continuadas, porque elas não mantêm o mesmo valor modular, etc. E existe uma ação-reação imediata, que entra as leis de Newton, entram vários dados aí relacionados material-boca, a interação entre os dois, né? A fase intermediária,
que é já quando você está usando uma semana, 2 semanas, 15 dias. E a fase tardia, que aí vai depender do modelamento matemático, da programação dela. Se é 1 ano, se é 6 meses, se é um pouco mais que 1 ano. Depende do caso, depende do diagnóstico. Então é isso aí, ó o barulho lá fora. Eu vou terminar por aqui, mas eu vou continuar, tá? Por favor, continue me mandando perguntas. É muito importante que eu responda o mais rápido possível para que o raciocínio esteja todo, né? É igual um alinhador, né? Para que não dê um intervalo e o organismo tenha que reiniciar o processo. Reiniciar qualquer coisa, qualquer movimento, é gasto maior de energia. Quando você continua um movimento, você gasta menos energia. Quando você coloca esses alinhadores, um em seguida do outro, deixa só esse intervalo que pode ficar para alimentar, e coloca rapidinho, você não está reiniciando. Mas, de certa forma, sim, gasta menos energia, porque se você deixar um prazo maior, você vai ter que recomeçar todo o processo de diferenciação histológica, né? E da posição dos dentes. Obrigado, pessoal. Um beijo. Tchauzinho.